O Bitcoin é a revolução financeira. Acredito que disso você já sabe, mas você já está preparado para a montanha-russa de volatilidade desse mercado? Seu psicológico e seu coração aguentam? E se você soubesse como proteger seu capital, como lucrar na alta e blindar o capital na queda? Mas será que isso é possível? Sim, isso é possível, usando uma estratégia com as stablecoins. E hoje você vai dominar essa estratégia comigo e com a nossa parceira do canal, a Nova Dax. A corretora Nova Dax é uma corretora brasileira em que você pode começar a investir com pouco. Faça sua reserva estratégica a partir de R$ 50 para você ver o seu patrimônio crescendo em Bitcoin ao longo do tempo. Faça já a sua reserva estratégica em Bitcoin com a Nova Dax. O link para abertura da conta está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Afinal de contas, o que são as stablecoins? As stablecoins são criptomoedas, mas que têm um lastro em ativos reais, como moedas fiduciárias, como o próprio dólar, como o ouro ou um algoritmo. As stablecoins, portanto, têm ativos reais colateralizados. E o que isso significa? Isso significa que as stablecoins, traduzindo em português, são moedas estáveis. As stablecoins geralmente seguem um preço e não tem tanta volatilidade quanto o próprio Bitcoin ou outras criptomoedas menores. E a gente sabe, nesse mercado, quanto menor a capitalização, ou seja, o capital investido naquela moeda, ela tende a ser mais volátil. Então a gente já sabe que as stablecoins são moedas estáveis, lastreadas, ancoradas em ativos reais e vou falar agora os exemplos mais comuns. A colateralização em dólar é bastante usada no mercado de criptomoedas. O que significa isso? São as criptomoedas lastreadas na moeda fiduciária dólar, como o Tether, o USDT e a USDC Coin, que é a moeda, o dólar da Coinbase. Elas têm uma paridade com o dólar, de 1 para 1, ou seja, para cada Tether ou cada USDC Coin emitida vai ter que ter $1 depositado ou qualquer ativo que represente esse $1 como um colateral, como realmente um lastro dessa criptomoeda. Dessa forma, o Tether e a USDC são criptomoedas que representam a cotação do dólar. É como se fosse o dólar tokenizado, é um processo de tokenização, que é a transformação de um ativo real em uma criptomoeda. Temos também a stablecoin lastreada em outros criptoativos, como a primeira moeda descentralizada que é estável, a DAI. A DAI, ela mantém a paridade com o dólar, porém, o que está travado em seus contratos inteligentes é o Ethereum. Ou seja, o DAI é um token ERC20 da mesma rede do Ethereum e se mantém colateralizado no Ethereum, porém mantendo a paridade com o dólar. E é a stablecoin mais utilizada no DeFi, no mercado descentralizado. Mas isso é tema de um próximo vídeo. Temos ainda as stablecoins lastreadas em commodities. Por exemplo, a Pax Gold, ela se vincula ao ouro e mantém a estabilidade do seu valor conforme a cotação do ouro. Ainda temos as criptomoedas que são reguladas em algoritmo. O token UST, que foi do sistema Terra, marcou uma etapa sangrenta do mercado. Ele não conseguiu manter o PEG. O que é isso? Manter a paridade com o dólar. O sistema não funcionou, perdeu o PEG. Muitos investidores perderam milhões, milhares, algumas centenas, perderam dinheiro nesse mercado. Então é para você lembrar que nem toda stablecoin é confiável. Vamos para a estratégia que é a chave para você lucrar com Bitcoin usando as stablecoins, garantindo o seu lucro quando o mercado sobe e comprando Bitcoin quando o preço do Bitcoin cai, de forma recorrente. Vamos fazer assim. Você tem R$ 100 para aportar. Você vai colocar esses R$ 100 lá na Nova Dax.
Só que você vai comprar tudo de Bitcoin? Nananina, não. Você vai separar, a princípio, como sugestão, não é uma indicação de investimento, mas R$ 50 em Bitcoin, R$ 50 em stablecoin. Por exemplo, o SDT, que é o dólar tokenizado. Só que aí, de repente, o Bitcoin se valoriza 20%. R$ 50 mais 20%, 20% de 50 é R$ 10. Então agora você vai ter um novo valor de carteira. O Bitcoin que você antes tinha 50, agora você vai ter R$ 60 de Bitcoin. E vai manter os R$ 50 de dólar, por exemplo, porque o dólar é estável. Dessa forma, a sua carteira com a valorização do Bitcoin é R$ 110. Para você manter a porcentagem 50-50, que é um exemplo, você pode pôr mais Bitcoin, dependendo do seu apetite a risco, você agora vai ter uma carteira com R$ 110, sendo que R$ 60 é Bitcoin e 50 é dólar. Só que aí a carteira ficou desbalanceada, porque a gente estipulou aqui que ia ser 50% em Bitcoin e 50% em Tether. O que a gente tem que fazer? Já que a gente tem R$ 60 em Bitcoin, a gente vai ter que vender R$ 5 de Bitcoin e converter R$ 5 de Bitcoin em Tether, ou seja, vender R$ 5 de Bitcoin para converter ele em dólar. Porque a gente vai manter a proporção de 50-50. Se eu tiro R$ 5 de 60, eu vou ter R$ 55 em Bitcoin. Se eu coloco os R$ 5 no dólar, eu vou manter a proporção de 50%, tendo R$ 55 em dólar. Entenderam? Aí, vamos supor que de repente o preço do Bitcoin cai abaixo do que você comprou. A carteira vai novamente se desbalancear. Então, você vai pegar aquele dólar que você tem, que vai aumentar a sua porcentagem naturalmente pela queda do preço do Bitcoin, e comprar o Bitcoin. Gostaram dessa estratégia? É simples. É o que a gente chama de rebalanceamento entre o Tether e o Bitcoin. Por quê? Porque o Tether é estável. O Bitcoin oscila mais. Então, o Bitcoin subir, você realiza parte do lucro e transfere para o Tether, para você ter sempre um giro na sua carteira. Ela vai estar sempre crescendo de forma estratégica. Agora, essas porcentagens são ilustrativas. Você pode fazer isso da melhor forma que fica para você. Uma coisa eu te digo, abre a sua conta hoje na Novadax e já pega essa dica para fazer o seu investimento crescer ao longo do tempo. O Bitcoin é um ativo revolucionário que acumula valor. Aproveite a oportunidade, o link está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Para acumular valor de forma estratégica ao longo do tempo, você vai usar essa estratégia de rebalanceamento. Para incrementar um pouco mais, você também pode usar o gráfico DXY, que eu já falei aqui, tem vídeo no canal. E aí, gostaram desse vídeo? Comenta aqui para mim um foguinho para eu saber que vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Quer investir de forma estratégica e com inteligência? Então me segue.